Amém, glória Amém. a Deus. Glória a Deus. E já pegando, não é, essa deixa, não é? E quem somos nós? Quem somos nós em Cristo Jesus? Amém. É bom, eu vou só criar um tema aqui, né? A identidade espiritual de um cristão, né? Amém. Como é importante eu saber, você saber qual é a nossa identidade tirada por isso aqui, ó, pela Bíblia. O que é a palavra, o que é que Deus proporcionou a uma pessoa que se converte a Jesus e que desce as águas. Por quê? Porque o homem, antes disso, aí se dá o nome de ímpio, né? Eu fui o ímpio, o senhor foi o ímpio, e tem muitos ímpios que estão nos ouvindo. Então, esse ser humano, ele passou, após Adão desobedecer a horta do jardim, que ele disse que não deveria, e fez, o qual foi expulso, e aí vem, e Paulo escreve e diz, todos estão destituídos da glória de Deus, porque todos pecaram. Isso tem que ficar bem claro, que é quando eu e o Senhor era ímpio, estava destituído da glória de Deus. Entende? Porque tínhamos pecado. Então, quer dizer, um ímpio, ele se encontra hoje como uma criatura de Deus, não como filho, entende? Ele não há uma identidade nele espiritual. Ele não se identifica com nada a ver com o céu. Porém, o mesmo Deus o ama de tal maneira que deu o seu único filho por este ímpio. Entende? Nós, quando era ímpio, quer dizer, Jesus morreu não foi por santos não, né? Por pessoas que merecem não. Ele morreu pelo maior vil pecador. Entende? Então, esse ímpio, na verdade, os ímpios que estão nos ouvindo, se é uma coisa que Deus ama, é eles. Porque dá o seu... O ímpio, no caso, seria aquela pessoa que ainda, como tem lá em Romanos capítulo 10, 9, ainda não confessou Jesus com sua boca, Isso. crendo que ele é filho de Deus, não é? E que Jesus, ele veio para nos salvar, entregando a sua vida verdadeiramente para Jesus. Esse é o ímpio, não foi batizado ainda nas águas, esse é o ímpio. Esse é o ímpio. E por que eu estou conversando com o ímpio? Para a gente entrar na identidade espiritual e ver a promoção que tem, que Deus nos oferece. Quer dizer, eu estou falando do ímpio, mas falando com o ímpio com muito amor e mostrando o quanto ele é importante, porque Deus, repito, amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho pelo maior vil pecador. Quer dizer, e ele continua hoje, a igreja em si todinha, ela é para adorar a Deus, obedecer a Deus, e o foco do objetivo é em busca do ímpio. Entende? Então Deus não tirou o foco ainda, entende? O foco é o ímpio. É você pecador, você que está no lamaçal, é você que Deus ainda continua amando e desejando que você se volte para Ele. Aleluia. Entende? Então o ser humano em si é um valor tremendo. Quer dizer, o céu e a terra está se inclinando para alcançar o ímpio. Oh, glória. Que coisa tremenda, né? E única. Única, só Deus. Só Deus. Verdade. Aí veja só, interessante também, quero ver aqui em memória, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Deus também escolhe as coisas vilas, desprezíveis, os que não são, para confundir os grandes e os sábios. Quer dizer, ele é especialista, sabe? Em escolher alguém que não dá nada, não dá para nada. Sabe para quê? Aleluia! Para que o nome dele seja glorificado. Glória a Deus. Para que a pessoa olhe e diz, como é que pode isso? Aí olha para o ser humano e diz, é Deus, entende? É isso. Então Deus, ele é especialista, ele gosta de se promover, né, e ser glorificado e conhecido onde ninguém espera, entende? Onde ninguém dá nada. Ele diz, esse aí é um lugar. Quer dizer, um ímpio que está ouvindo agora, você pode estar na maior situação, como ele deseja escolher você, para que sua família e o mundo vejam que existe um Deus. Aleluia. Amém? Pronto. Então, o primeiro passo da identidade espiritual, que isso eu quero que os ouvintes, pastor, é isso que realmente mudou a minha vida no íntimo com o Espírito Santo. Então, todo cristão agora, todo crente, seja desde o porteiro ao presidente de qualquer igreja,
a importância de descobrir. Esse é o caminho único para viver o melhor dessa terra. A plenitude. Ver os anjos, que são nossos conservos, a serviço, o Espírito Santo, distribuidor das bênçãos celestiais, atuando em nosso meio. Entende? Enfim, é como Paulo disse, não vivo eu, Cristo vive em mim. Amém? Aleluia. Então veja só, a partir que o ser humano, o ímpio, que a gente estava falando sobre ele, toma uma posição de confessar o Senhor Jesus como Salvador e desce às águas, aí diz em João capítulo 1, versículo 12, diz que todos aqueles que creram e receberam, crendo no nome dele, aí diz assim, receberam o poder para se tornar filho de Deus. Aleluia. Entende? Quer dizer, quantas pessoas nós conhecemos, Graziela? Alcoólatras, prostitutas, pessoas dependentes das drogas. Mas me diga, me explique. Isso que está dizendo em João 1,12, e recebeu o poder para se tornar filhos de Deus. Pense num poder sobrenatural, porque o camarada hoje, sendo esse nível que eu falei, drogado, assassino, e em um momento que confessa Jesus, ele muda completamente. Onde nem psicólogo, nem remédio jamais pode mudar alguém. Às vezes, olha, o meu irmão Marcos, que mora em Jacareú, presbítero da Assembleia da Igreja Ministério Guará, ele é um testemunho vivo. Ele era um homem que bebia, alcoólatra mesmo, daqueles que bebia e ficava caindo no chão lá. Imagina aí. E eu, muitas vezes, com o meu colega, ia buscar ele, porque alguém dizia, teu irmão Marcos está lá na rua tal, deitado no chão. E eu saía, e a gente, ele muito pesado, eu jovem ainda, 16 anos, colocava um braço aqui, o outro, e a gente saía, às vezes, arrastando os pés dele na areia, até chegar em casa. E um dia, ele, ainda alcoolizado, mas um pouco, né, melado, meio consciente, meio. E ele disse assim, Deus, se o Senhor existe, me livre do suicídio agora, porque vou eu até a estrada e vou pular na frente com uma carreta. Se o Senhor existe, me livre. Ele melado falou com Deus. E aí foi. E nessa hora, ao chegar perto da estrada, apareceu um homem, pegou ele pelo braço e levou até o templo central da Assembleia de Deus Missões de Jacaraú, estava aberta, e levou e colocou ele lá no centro. Deste momento e desta data até a data de hoje, ele foi liberto literalmente. Ele saiu e não bebeu nunca mais e nada, se tornou um cristão. Intactamente, sobrenaturalmente. Esse homem ele nunca viu a não ser nesse momento. Nunca mais viu. Não podemos dizer isso, aquilo, mas quero deixar, abre parênteses, ele fez parênteses, crer é a fé de cada ouvinte. Enfim, então ele foi transformado radicalmente. Isso aconteceu quando eu também fui aqui soldar o cano de escape ali no irmão Jaime, né, que fica ali depois do viaduto. E lá, quando ele estava soldando, ao sair de baixo, eu disse, Jaime, eu tenho algo da parte de Deus para entregar, você permite? Você pode falar. Esse rapaz, ele me traz uma revelação, você tem sentido uma dor no coração muito forte, e Deus quer dar um livramento para nunca mais você sentir. Ele abriu os olhos assim e disse, Chico, como é que você sabe isso? Eu disse, o Espírito Santo de Deus. Ele disse, eu tive uma dor grande lá no Pidopau, que eu fui socorrido, deram um choque no meu coração. Enfim, eu orei apenas pela dor. Uma semana depois eu passo, descendo no carro, ele para na pista e eu encosto o carro. Ele diz, olha, naquele dia, a oração apenas da dor, eu deixei de beber, de fumar maconha, cheirar cocaína. Eu fui liberto completamente, no sentido literal. Glória! Ele disse que foi beber em seguida, né, após a oração, ainda normal, ele é conhecido, ele já foi preso várias vezes, a cidade do Manguape conhece ele na íntegra. Aí, ele foi beber com o tal de Ailton, eu ainda lembro o nome dele até hoje, e na hora não tinha sabor nenhum. Ele pagou e saiu direto para a Igreja Assembleia de Deus, Valo Verde ali, e entrou na hora e dobrou o joelho. Há mais de 10 anos, né? Não sei de quantos anos vai, é crente até hoje. Glória. Entende? Então existe isso, esse sobrenatural. Existe essa ação poderosa. Então, eu repito, João 1,12, você vai ver.
e foi dado o poder para se tornar filho de Deus. Só um poder sobrenatural para fazer meu irmão e Jaime se tornar filho de Deus, entendeu? Aleluia. É o maior poder. Por isso que diz que quando uma alma, um pecador se arrepende, é a festa no céu. Porque o maior poder não é nem uma cura de um câncer, de um HIV, de uma enfermidade, de uma vesícula, entende? Não. O maior poder é alguém ser transformado e salvo. Glória a Deus. E isso está escrito. Então, a partir do momento que alguém confessa e desce as águas, ele se tornou filho de Deus. Aleluia. Ao ponto, pastor, que diz aqui em Hebreus, capítulo 2, versículo 29 em diante, diz que Jesus não se envergonha de nos chamar irmão. Olha, quando Jesus ressuscitou, ele disse: diga a meus irmãos que me acordem, e diga a Pedro. Glória a Deus. Então, após a ressurreição de Jesus, Aleluia. alguém que confessa e desce as águas, ele se torna literalmente filho de Deus, como Jesus é filho, e se torna irmão de Jesus. Irmão de Jesus. Passa a ser herdeiro com Deus e co-herdeiro com Cristo. Então saber disso, saber dessa sua identidade, você acordar para isso, que você é filho de Deus. Você pode clamar: Abba Pai, meu Pai, meu Pai. Amém? Amém. Então, eu vou ter que trilhar mais, porque essa pergunta, quem somos nós, quem é um cristão, ela é ampla demais. Então, eu vou pegar uns pontos aqui. Sei que hoje vai ser diferente, as perguntas são menores e as respostas são maiores. Isso. Amém? Amém. Há um diferenciado. Fique à vontade. Amém. Então, veja só. Ao se tornar filho de Deus, irmão de Jesus, agora acontecerá o quê? Olha que coisa tremenda. Atos capítulo 10, versículo 38, diz assim: e Jesus, e Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo, e ele andou curando a todos os enfermos e oprimidos do diabo. Aleluia. Esse mesmo Espírito que Deus ungiu Jesus, Deus ungiu o cristão. O Espírito de Deus está sobre nós. Podemos falar aquilo que em Isaías 61, quando Jesus teve a oportunidade na sinagoga a ler, ele leu Isaías 61, né, que está escrito 61, na época não tinha capítulo nem versículo, era um pergaminho. Então quando ele leu, ele o entregou e disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, para libertar os cativos, os oprimidos, dar liberdade aos presos, enfim, dar vista aos cegos. Quando ele disse isso, é que Israel e muita gente ainda não parou para ouvir essa voz. Glória. Ele falou algo dele, que não está escrito. Ele disse: hoje se cumpre essa escritura. Olha, quantas pessoas tinham lido essas escrituras? Quantas? Dizia a mesma coisa, o Espírito do Senhor, apenas lendo a leitura. Só que agora era ele que era o da leitura. Então quando ele leu, ele fechou e com autoridade ele disse: hoje essa leitura se cumpriu. Está aqui a quem essa leitura anunciou. Aleluia. Então quando isso é entendido, você entra numa dimensão diferenciada. E ele, na hora, ele disse assim: sei que vocês vão ter um provérbio dizer: médico, cure a si mesmo. Por que ele quis dizer isso? Porque quando o Espírito de Deus está sobre ele e disse que era para libertar, ele disse que se cumpriu o que era dele, e até as pessoas na hora dizem blasfêmia, entende? Porque não... Ele estava dizendo: que provérbio vocês vão dizer? Porque cada pessoa agora, com o mesmo Espírito, para libertar os cativos, oprimidos, curar os enfermos, todos os oprimidos do diabo, o médico chegou em casa. O Espírito Santo, o médico dos médicos, está dentro de mim, dentro de você, dentro do cristão, para andar também fazendo a mesma coisa que Jesus fez. Glória a Deus. E alguém pode ouvir, o mesmo que Jesus fez. Irmão, Jesus disse a Filipe: Filipe, quem crê em mim fará as obras que eu faço, e fará maiores do que as minhas. Entende? Então, o próprio Jesus, em João 17, 22, ele disse assim, em oração ao Pai, ele disse: Pai, a glória que tu me deste, eu dei a eles, para que eles sejam um como nós somos um. Então veja só, nesse pequeno período, somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, fomos ungidos com o Espírito que Deus ungiu a Jesus, ungiu a nós também.
para fazer o que Jesus fez, nós fazer também. Entende? A glória que Deus deu a Jesus, Ele nos deu para que a gente seja um como Ele. Então, quando o cristão passa a conhecer essa verdade, incorporar, a Bíblia está sobre você, Deus está sobre você, Deus confirmará, Ele diz, esses sinais seguirão que crer no meu nome. Aleluia. Falarão novas línguas, porão as coisas do inferno, se tomar água mortífera não fará mal algum, entende? É quando eu conheço essa verdade, nessa intensidade, eu tenho que aceitar, pastor. Nós temos que, o que a Bíblia diz quem você é, você tem que tomar essa identidade. Mas se você conhecer tudo isso que eu falei, quantas pessoas conhecem? Todo cristão conhece. Mas quantos estão atuando na certeza do que conhece, é Bíblia, é palavra e afirma que você é? Você tem que descobrir a sua identidade espiritual. Sim. Assumir, senão não é eu não é que eu queira não é que eu sou não, é que a palavra me constitui, me põe nessa posição. Eu sou, você é esse cristão. Você é a palavra que afirma que você é. Entende? Essa é uma identidade espiritual de quem eu sou, de quem nós somos. Eu quero ainda na frente, como eu falei, a resposta ela é quase infinita. Em quem Deus constituiu alguém, os cristãos, olha, Filipenses 2, versículo 15, diz o quê? Diante de uma geração corrupta, né, pecaminosa, que nós estamos nesse meio, nós somos como astros do mundo. Glória a Deus. Entende? Olha como ele comparou a linguagem. Astro, um astro neste mundo. Pessoas diferenciadas. Eu uso a linguagem assim, um tipo de homem diferente. Não é mais o ímpio, ele vive em novidade de vida. Viver em novidade é realmente mudar literalmente a vida no sentido geral. Se é as finanças, se é saúde, tudo. Se eu era ímpio, aí, voltando lá no podcast anterior, se eu era ímpio, a minha forma quando eu adoecia era buscar os recursos naturais, no curso da natureza humana, do ímpio. Mas se eu sou agora espiritual, eu tenho outro curso, outra forma de buscar a saúde divina. Entende? Se tem a prosperidade, como o senhor comentou até ontem, naquele dia, suor, né? Suar. Porque Deus disse, com o suor do teu rosto comerás. Isso é real. Mas existe, dentro disso que eu tenho que fazer, existe a palavra profética. O cristão, ele é um sacerdote de Cristo. Aleluia. Entende? Paulo disse na prisão, eu, preso aqui, sou eu um embaixador de Cristo. Aleluia. Preciso ser livre para representar Deus na terra. Amém? Amém. Então quer dizer, só tem que ter tudo que a Bíblia, meu irmão, meu amado, meu querido, você está ouvindo, é simples demais. Aceite, porque a palavra está dizendo que você é. É simples. Quando você, isso, Graziela, é realmente transcender do natural para o sobrenatural. É ver a glória de Deus, o céu com você, os anjos, o Espírito e a glória e o sobrenatural. Aleluia. Simplesmente fluindo no Glória. falar. Por quê? Porque é simples. E tão difícil você ter uma ideologia que você é falho, que você é isso, que você é aquilo. Você está trazendo o seu ser antigo, ímpio, e querendo andar em Cristo com essas ideias. Não. Mateus 5,18, se eu não me engano, diz que seja perfeito como ele é. Entende? Está induzindo. É uma nova criatura, né? Uma nova criatura. Uma nova criatura. Uma nova criatura. Então, recapitulando, somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, recebemos o mesmo Espírito, fomos ungidos para fazer aquilo que Jesus, e na verdade o próprio Jesus, ele veio fazer discípulo, e disse depois que ele, Mateus 28, versículo 18, quando ele desceu, ele teve o prazer de declarar, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, olha só agora, portanto, quer dizer, aí ele lembra, como meu Pai me enviou, eu envio vocês também na mesma intensidade. Meu Deus. Entende? Aí vem 1 Coríntios 5, 18 diz,
e como no espelho, quer dizer, somos transformados, ou melhor, somos predestinados para ser semelhante a Ele. Somos transformados de glória em glória, aleluia. O que quer dizer isso? O espelho nosso é a Bíblia. A Bíblia. Quando eu olho a Bíblia e eu venho obedecer a Bíblia, eu estou me olhando nesse espelho que é a Bíblia. E a Bíblia me transformará de glória em glória na imagem de Cristo. Glória a Deus. Entende? Então, é isso, irmão, cristãos. Você já tem tudo isso. Você está ouvindo novidade, não. Você está ouvindo apenas um encaixe em uma visão diferente. Entende? Você já conhece tudo que você ouviu. Agora, enquanto você não tomar a posição de aceitar esta identidade espiritual que Deus lhe deu, você ficará mendigando, sofrendo. Você ficará como um ímpio mesmo. Aí vem uma passagem bíblica, não sei onde está agora no momento, precisamente, mas diz: serão um servo e olha só, uma casa, vamos supor, um mordomo, uma pessoa, casa rica. Aí tem lá filhos de menores, o dono da casa rico, filho de menores e tem empregados. Não se pode distinguir um do outro em autoridade, porque eles são tudo. É de menor, tal, não pode usufruir de nada do que o pai tem de forma própria. Não pode. E os escravos também. Então, do jeito que o empregado recebe seu salário, o filho recebe seus cuidados. Mas, na verdade, nem o empregado, nem o filho tem autoridade sobre o patrimônio do pai. Entende? Mas quando esse filho se torna adulto, ou até herdeiro, ele passa agora a saber quem é. E se o cristão não souber quem é você, pela Bíblia, você ficará sendo cuidado, enfim, você será, no sentido geral, não usufruirá de nada. Satanás pode se andar com você, as circunstâncias da vida, porque você está como menino. Mas se você cresce, você sabe a herança que tem, o patrimônio que tem, quem é você. Você pode pegar esse recurso, resolver isso aqui. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Aham. Então, quando eu conheço a identidade em que eu sou, eu vou me comportar na hora do problema. Na hora do problema. Vou botar um problema de saúde. De repente, uma dor de cabeça, né? Pegar uma coisa simples. Ai, que dor. Aí nessa hora, eu tenho que andar, como diz em Romanos 8, segundo o Espírito. Eu tenho que reconhecer quem eu sou em Cristo, em Cristo. Aí automaticamente eu vou fazer o quê? Romanos 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos habita em mim, ele também vivificará o meu corpo. Vivificará o meu ser. Não está aqui texto, contexto. Não. A gente está falando aqui, aparente, fecha parente, o Espírito de Deus vive entre nós. É falar com Ele e Ele fazer. Entende? Então ali eu vou reconhecer e dizer assim: eu sou filho de Deus, o Espírito do Senhor está sobre mim. Há um poder sobre mim. Eu vou usar ele agora. E eu reconhecendo tudo isso, não no intelecto, mas eu tendo convicção disso, eu terei a resposta automática. Automática. O senhor leu aí a passagem do aleijado, né? Que trouxeram ele, não puderam entrar e trouxeram pelo telhado e colocaram diante de Jesus. Ali está escrito em Lucas 5,17, onde vieram o príncipe de todas as aldeias. Os mestres de todo lugar vieram, já tinham ouvido demais falar desse Jesus, e foi ter com ele, de todas as aldeias, todos os líderes. Eu imagino, de todas as sinagogas, chegou aquela multidão. E de prova, nem o aleijado pôde entrar, teve que ficar por cima, era enchente demais. Até a família dele relata que quis falar com ele, foi de recado para dizer: tua família está aí. Entende? Mas Jesus, nessa hora, fez o quê? Sabe quem é a minha família? Eu imagino ele colocando a mão assim em qualquer pessoa. São todos aqueles que ouvem e me obedecem. Entende? Essa é minha família. Mais uma vez ele chamando a gente de família, de irmão, de pai. Entende? Enfim. Onde eu quero chegar? Em Lucas, aí 5,17, aí diz lá, presta atenção agora, viu? É uma identidade nossa também, viu? É pra gente. É nossa identidade. Diz: e a unção de cura, ou a virtude, depende da tradução, estava com ele para curar. Essa virtude, esse poder está conosco. Glória a a Deus. unção de cura.
Atos capítulo 2, e ficar em Jerusalém até que do céu desça o Espírito Santo e vos dê poder. Esse poder está sempre sobre nós. Existe um poder sobre todo cristão, um poder de cura. Glória! Ele tem que despertar, reconhecer, Aleluia. incorporar e atuar. Entende? Agora não é que a pessoa esteja ouvindo agora e já. Não, ele tem que trazer isso para o Espírito. Todo o ouvir da palavra não é carnal, humano, não, é Espírito. Você tem que encher seu Espírito. 1 Coríntios 4,16 diz que Paulo diz, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova dia após dia. Então toda a fonte bíblica espiritual, eu tenho que ouvir com o homem espiritual, edificar o homem espiritual, entende? E ele tem que liderar, entende? Quando eu penso espiritualmente, eu penso diferente. Se eu pensar natural, eu penso fraco demais. Qualquer circunstância que vir, eu natural. Não vai resolver não. Entende? Não vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus não. Porque Romanos 12, versículo 2 diz, se você quiser experimentar a minha perfeita e boa, agradável vontade, você tem que renovar a sua mente, entende? Você tem que colocar o meu vocabulário, a minha palavra dentro de você. Se você colocar, você usará ela e ela vai promover o que diz. Glória a Deus. Amém? Pronto, eu vou, como eu disse, é amplo, sabe? É amplo. Uma resposta aqui é quase infinita. Aleluia. Então, como a gente ainda tem outras perguntas, vamos finalizar aqui por necessidade de tempo. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém.